Nesse bloco eu recebo aqui no meu estúdio Márcio Máximo. O jogador de futebol, é técnico de futebol e atualmente está na Guiânia, né, num país vizinho nosso, né? Márcio, como é que você vê o país depois da pandemia na área de futebol? O país e o mundo depois da pandemia. E aqui no Brasil, essa invasão de treinadores estrangeiros, né? Primeiro, é um prazer estar de volta ao seu programa, né, Cid? Você sempre dá o apoio ao esporte, verdade, né? Especialmente ao futebol. E eu acho que nós temos que nos adaptar ao novo normal, né? Como dizem. Então, a Guiana, ela não está fugindo à regra dos demais países no mundo. Nós estamos com lockout lá também. E até em função disso, eu estou há 3 meses no Brasil. Esperando o retorno. Você, né? É técnico da seleção? Sim, sou técnico da seleção da Guiana, e eu e mais o professor Wilson Toledo, que é o preparador físico, responsável também pela estrutura de educação dos treinadores locais. É um trabalho muito complexo. Né? Para quem não sabe, tem Guiana francesa, Guiana inglesa, mas agora é só Guiana. Em inglês agora é só Guiana. Isso. Na verdade, originariamente, aí a gente vai até falar um pouco de história. Originariamente eram 5 Guianas, né? A holandesa, a francesa, a inglesa, a espanhola, que é a atual Venezuela, e a portuguesa, que é a atual Rondônia. Então, isso eram 5, agora são 3, somente a francesa, que ainda continua como protetorado francês. É um estado independente da França. A França continua administrativamente organizando a Guiana Francesa. Legal. A holandesa virou Suriname e a inglesa virou só Guiana. Né? E o mais importante também, eu acho que vale destacar, é que os nossos jogadores, na sua maioria, são jogadores que atuam na Inglaterra. Né? Então isso cria para nós treinadores que estão na seleção. O motivo da nossa ida... Então tem qualidade de jogadores. Tem jogadores nossos para você, nossa última partida, nós nos classificamos agora na primeira fase, fase classificatória para o Gold Cup, que equivale a Copa América, equivale à Copa Europa. E classificamos para a primeira parte. Agora nós vamos para os playoffs. São 2 playoffs contra 2 adversários. Se nós passarmos o primeiro, encontraremos o segundo adversário, e passando esse adversário estaremos na Gold Cup. Só que dessa vez, foi até em função disso que nós fomos contratados, o presidente, Mr. Wayne Ford, que é um cara visionário, que pretende em breve até ser presidente da CONCACAF, tem todas as condições para isso, pelo projeto que ele tem, não só na contratação e acreditar no treinador brasileiro, que isso é importante, a gente vai falar até, que hoje ele nos levou justamente para nós darmos oportunidade aos jogadores locais. Então, se antes nós tínhamos 18 jogadores que jogam no exterior na seleção, hoje nós temos 8 apenas. Nós reduzimos esse número justamente para motivar os jogadores locais. Porque senão fica uma coisa muito distante e a motivação cai muito. Né? E só para retificar a sua informação, eu joguei base, né? Eu joguei salão, joguei na base, não cheguei a profissional porque tive uma lesão que me impediu de chegar a profissional, mas a minha vivência toda, e daquela época até como gandula do Botafogo, naqueles áureos tempos de 74, vendo Carlos Roberto, Humberto, Paulo César, Aizinho. Um abraço pro Carlos Roberto aqui. Nosso amigo, Carlos Roberto, está sempre inclusive foi quem me indicou para a Guiana junto com o Thiago Cunha, que é o filho do Gaúcho. Bom, então essa invasão não, que não são tantos, né? Mas tem aí uma meia dúzia ganhando fortuna de treinadores estrangeiros, né? Tem o argentino, tem o português aí, que deu uma sorte, pegou um timaço já, com uma contratação cheia de jogadores aqui, não é isso? Que também não era grande coisa na Europa, não é? Não foi grandes campeões lá, foi em Portugal, né? Quer dizer, isso é um desrespeito e falta de prestígio para o treinador brasileiro, não? Ô Sidney, eu não vejo dessa forma, não. Tem colegas meus que são mais radicais, eu me baseando até na história, porque no início do nosso futebol, em 1950, haviam vários treinadores estrangeiros aqui. Até pouco tempo teve o treinador que
que é da seleção peruana, dirigiu o Palmeiras, e já tinha o próprio que estava dirigindo o México também, dirigiu o São Paulo. Eu não vejo dessa forma. Passado solista, né? Exatamente. Eu acho que a vinda dos treinadores estrangeiros é benéfica. Eu acho ao contrário, porque a gente tem esse intercâmbio. A única coisa, e a gente sempre comenta isso com Alfredo Sampaio, que é o treinador do sindicato, com o Fernando Pires, que é o treinador da BTF, com os meus amigos da CBF também, Oswaldo, Maurício, que a gente sempre comenta isso, porque com os presidentes da Federação Brasileira de Treinadores, Mancini, Zé Mário, Oswaldo e vários outros que a gente tem um grupo, eu acho que tem que ter o mesmo tratamento lá fora, o treinador brasileiro obter esse mesmo tratamento. Eu acho que essa é a grande diferença. Não tem nenhum brasileiro lá fora, raramente. Não, nós temos 12. Nós temos treinadores fazendo um grande trabalho na Tailândia. Nós temos treinadores fazendo grande trabalho na Arábia Saudita. Eu poderia ter, são 12 treinadores eu poderia enumerar, tem o Gama, que jogou no Fluminense, tem o Marcos Paquetá, que também fez um trabalho excelente no mundo árabe, nós temos na Tailândia, quer dizer, nós temos vários treinadores que têm feito sucesso lá fora. Vários treinadores. Temos o Perik Chamusca na Arábia Saudita, também fazendo um excelente trabalho. Quer dizer, nós temos vários treinadores que têm feito bons trabalhos. Agora, se você me perguntar a nível de número, talvez nós não tenhamos o número que merecêssemos. Agora, essa coisa, atrás um treinador internacional, mas tem que ter jogador bom. Por exemplo, o Jesus chegou aqui, entendeu? Mas ele já encontrou o reino dos céus. Os jogadores de alto nível, com salários altíssimos, o Flamengo com uma condição de pagar diferenciada, com dinheiro para pagar. Aliás, eu não sei de onde que apareceu tanto dinheiro no Flamengo. Tem uma caixa preta que está aí. Isso vai pipocar, não demora muito, entendeu? Mas pegou um timaço, quero ver, porque o que está lá no Atlético Mineiro agora, é São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, teve no São Paulo, teve no Santos, né? Teve no Santos. Teve no Santos, ia pro São Paulo, não foi pro Atlético, tal. Mas já não é a mesma mariola, porque no Santos tinha um timezinho, né? Joga pra frente, tem uma mentalidade diferente. Mas se não tiver jogador para executar, não dá, né? Olha, o jogador é sempre a principal parte. Não é? Isso aí que o treinador, nos últimos... Não, todos os treinadores, sem citar A ou B, até por uma questão de ética, eu não posso me estender. Eu acho que os treinadores ganharam um prestígio, às vezes acentuado. Né? O Jesus está fazendo, na minha opinião, um excelente trabalho, porque ele trouxe, apesar de ter trazido jogadores bons, mas ele trouxe também jogadores desacreditados, que muita gente não apostava neles. E ele conseguiu fazer esses jogadores jogar. E também o modo de jogar. Jogar para vertical, você vê que é um trabalho com transições rápidas, pressão na zona alta. Quer dizer, é um time dinâmico, como o Grêmio do Renato também. Como o 3 anos está lá o Renato fazendo um excelente trabalho, o Vanderlei Luxemburgo fazendo no Palmeiras. E no Vasco. Isso, porque eu lembrei do Palmieri, porque o Palmieri também é o gestor lá do grupo de treinadores da Federação Brasileira de Futebol. Quer dizer, então, eu acho que você ter um grupo que você tenha condições de escolher, porque muitas vezes hoje o treinador não tem condições de escolher o seu grupo, já entregam para ele e às vezes com muitas limitações. É verdade. Enfim, então acho que Jesus contribui, porque está fazendo um excelente trabalho, é bom nesse intercâmbio. Porque até Márcio, agora você não pode falar, mas eu posso criticar. O Abel não fez porcaria nenhuma no Flamengo, deixou o Flamengo e tal. Aí depois ele foi pro Cruzeiro, deixou na zona de rebaixamento. Aí porque era amigo do Campeiro, presidente do Vasco, trouxe pro Vasco, deixou o Vasco, aí que não se classifica nada. Porque eu acho, na minha opinião, você não é assim, eu tenho certeza que não é, porque eu te conheço como pessoa, não é? O técnico hoje, quando ele é mandão, impressiona aqui, o jogador trama contra? Olha, o Abel tem uma história rica, né, no futebol. Às vezes você não consegue, por razões várias, às vezes não é só... Às vezes você não está no bom momento, às vezes o momento do time também não ajuda. Quer dizer, são várias razões.
o que não deixa de considerar que ele tem um currículo vasto, uma conquista, um dos melhores treinadores do Brasil. Mas quem vive de passado é buzeiro. Mas eu acho que, é como eu falei, às vezes mas às vezes você não consegue implantar um trabalho num determinado clube e vai no seguinte, consegue. Tem negócio de empresário no meio, tem que botar o jogador, tem que botar na vitrine para vender, o presidente não é isso? Olha, eu acho tem que... isso. Olha... Existem tentativas, agora vai de acordo com cada treinador aceitar isso ou não, porque no final das contas, quem vai pagar o preço é o treinador. Então eu acho que tudo é questão de você conversar e explicar e detalhar que você não vai conseguir extrair nada se aquele jogador não tiver para dar. Não adianta. Entendeu? Então, agora em relação ao estilo do treinador, existem treinadores paisões que as pessoas chamam, né? Treinadores que... Eu sou bem direto, o meu estilo é bem direto, o meu perfil como treinador é bem direto, bem claro. Eu acho que eu tenho uma boa relação com os grupos que eu trabalho justamente por isso. Se você não está rendendo, eu não vou procurar subterfúgios para te explicar isso, eu vou direto, você não está rendendo no momento. E na minha opinião também, Sidney, não existe o melhor jogador, o pior jogador, existe jogador que tem o melhor momento. Eu já vi jogadores nem tão bons, mas que estavam em momentos muito bons em determinada situação e conseguiram alavancar. Às vezes tem problemas particulares, né? Muita coisa. O jogador é um ser humano, de qualquer forma, né? Então, mas tem que render. Então, às vezes também ganha um dinheirinho a mais também, já começa do extracampo, né? Noitada, balada, pagode e churrasco, né? Mas aí e mulher bonita. Mas aí Aliás, mulher bonita todo mundo gosta. E o que acontece também, a estrutura... E com dinheiro todo negão fica bonito, exatamente. Né? Sem discriminar exatamente, nada, exatamente. Não, e o que acontece também, a estrutura que envolve o jogador é muito importante. É muito importante o treinador ter esse diálogo. Eu, por exemplo, eu historicamente, hoje eu tenho 3 jogadores que atuam na Premier League inglesa, que eu lancei. 2 na África, 1 na Escócia. Eu fui auxiliar do professor Humberto Redes, que foi o meu guru, o cara que acreditou em mim na seleção brasileira, com o Ronaldo Fenômeno. Então ele foi o que convocou pela primeira vez o Ronaldo, e eu estava nessa primeira comissão do Ronaldo Fenômeno em seleções nacionais. E isso, quer dizer, hoje o Ronaldo foi um fenômeno, realmente, foi um jogador expoente no futebol brasileiro. Mas a gente tem um time na Itália, né? Na Espanha, o Valladolid. Na Espanha. Eu acho que o Ronaldo é até sócio, eu não sei muito bem dessa negociação, mas enfim, eu acho que hoje você tem que buscar os jogadores na base também. Esse é o meu perfil. Porque, primeiro, se você tiver uma seleção, como nós estamos fazendo na Guiana, nós renovamos bastante a seleção, e a seleção está jogando um futebol ainda melhor, e com jogadores novos. Porque você muda a mentalidade. E no clube, você dá um retorno ao clube. O Vanderlei está fazendo isso muito bem no Palmeiras, o Renato já faz há muito tempo no Grêmio, o Jesus implantou, trouxe alguns jogadores da base também, porque apesar do clube ter um aporte muito grande de investimentos, isso não impede você trazer os jogadores da base. Também. Não, até porque para o clube faturar também. Exato, para dar o retorno. Para dar o retorno, para que esse ciclo continue. Né? Porque você tem que trazer, renova, traz. Márcio, eu tenho conhecimento, mas quais foram os países que você já trabalhou como treinador? Cara, a minha carreira é bem extensa. Andarilho, né? Eu trabalhei em 4 dos 5 continentes, né? Só não trabalhei na Oceania, né? Eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar na Grã-Bretanha, dirigindo o Livingston, na Premier League escocesa. Essa é a minha 5ª seleção, 2 como auxiliar, né? Com o professor Humberto Redes, na seleção brasileira, na seleção do Catar. Trabalhei na seleção das Ilhas Caimã, seleção da Tanzânia, onde nós também classificamos pela primeira vez para a Copa da África. Também, quando nós chegamos, um exemplo, nós tínhamos somente 2 jogadores atuando na Europa, quando nós saímos nós tínhamos 10, e agora na seleção da Guiana. Isso sem contar os clubes brasileiros que eu trabalhei também no Paraná, em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, o mercado é difícil, é competitivo, e agora somos também licença Pro, né? Terminamos o curso da CBF. Isso é que eu queria também tocar nesse assunto, Sidney, rapidamente. Qualificação, né? A qualificação do treinador é importantíssima. Hoje, a CBF faz um curso também a nível de UEFA. A BTF faz com o Fernando Pires também, faz um curso muito bom, acessível,
as condições financeiras dos nossos treinadores. Eu acho que o principal é você dar essa formação. Porque se o jogador já teve a experiência de ter jogado, ou ter vivenciado, ou não, e com a formação só vai acrescentar. E mesmo que não tenha jogado, isso também não é um fator preponderante, ajuda, mas também não é básico. Se você também vai evoluir de qualquer forma. O jogador também tem muito da estrutura familiar também, né? Quer dizer, o respaldo da estrutura familiar, né? Quer dizer, porque a maioria dos jogadores normalmente vem de baixo, né? Vem de região pobre, né? Dificuldade, né? Muitos são criados até, por exemplo, o Vasco, por exemplo, tem garoto lá, o Felipe, o Pedrinho e outros, que desde 6 anos, o Andrei, por exemplo, está há 10 anos lá no Vasco. Então, quer dizer, vem de baixo, né? E se não tiver uma estrutura familiar, quando começa a pegar um dinheirão, em vez de comprar um apartamento, ele aluga um apartamento e compra um carrão de 300 mil. Né? É verdade. Olha, hoje, né, Sidney? Hoje, se tiver errado, você faz. Não. Hoje nós temos a figura do agente. Alguns bons, outros ruins. Né? Os bons, eles se preocupam com essa parte financeira do atleta para que ele tenha uma tranquilidade de exercer melhor sua profissão, de obter uma melhor performance, enfim. Na minha época, eu não tinha agente, joguei júnior, não tinha naquela época, você só conseguia ter um agente no profissional. Então você chegava no profissional completamente desestruturado, se você não tivesse uma estrutura familiar, como você diz. Hoje em dia isso minimizou, porque tem um agente. Entendeu? Então o agente ele pode ajudar ou não a estrutura desse atleta. Bom, agora falar um pouquinho do Campeonato Carioca, né? Nós estamos gravando o programa, não sabe o resultado da eleição, mas fatalmente deve ser o Flamengo campeão, mas depois vem a Copa Brasil, né? Que vem por aí, e a retomada do Campeonato Brasileiro, né? Os times carioca não estão nessas coisas não, né? O Vasco tem uma melhorada aí com o Ramon, né? O Ramon, que foi meu colega de turma também, muito qualificado. Não só o Ramon, tem o Thiago também, que também foi outro formado também lá na CBF, o preparador de goleiros, o José Alberto. Quer dizer, eu conheço toda a comissão, tem o PC Guzmão, que hoje é um coordenador, quer dizer, é um grupo muito qualificado. Antônio Lopes também. Antônio Lopes, que voltou com a experiência, quer dizer, é um grupo muito qualificado. Agora, você tem que ter um grupo de jogadores também capaz de executar o que o treinador manda. Eu acho que... Manda lá fazer e ele não sabe fazer, não adianta nada. Ô Sidney, eu vejo o Botafogo, né, que é o clube onde fui formado, é o clube que eu tenho muitos amigos também, Altuori, Renê, Bruno, Fábio Tênis, Flávio Tênis, todos, né? Eu acho o seguinte, eu acho que no futebol você tem que ter uma estrutura de CT hoje. Os clubes cariocas estão começando a perceber isso. O Botafogo agora com os irmãos Moreira Salles, que deram para o Botafogo o melhor presente que poderiam dar, que é o CT, e o Botafogo vai completar seu... O Botafogo vai começar a formar seus próprios jogadores. Em Vargem Grande. Mas é ali para dentro de Vargem Grande. E o Flamengo já tem um CT de excelência. O Vasco está fazendo, quer dizer, os clubes cariocas perceberam isso tardiamente, porque Grêmio, Internacional, os clubes paulistas, Grêmio, Atlético Mineiro, o Cruzeiro teve esse grande problema. Os clubes do Nordeste, Vitória, Sport, Bahia, com o meu amigo Roger. No Sul tem estrutura. E no Nordeste também, porque Goiás, porque na minha época o jogador, ele saía, o melhor jogador de Goiás via e ia para o Sul. Hoje em dia não. Hoje ele para em Goiás, ele para no Atlético Goianiense, que tem um CT também muito bom. Quer dizer, a realidade do futebol brasileiro está mudando. E os clubes cariocas, que têm um apelo muito grande a nível nacional, estão, apesar de tardiamente, se movendo para que isso torcer agora, né, Márcio? Quando é que é a previsão de voltar lá para Goiânia? Porque já está 3 meses. Eu estou 3 meses. Eles ainda estão na primeira fase, né, de lockdown, ainda estão na primeira, abrindo aos poucos. O aeroporto iria ser reaberto agora, dia 2 de julho, aí adiaram para o dia 31 de julho, né? E nós estamos vendo outras situações também, porque nós estamos aqui aguardando, não é? Enquanto isso, mas estou sob contrato, não somente eu, mas o professor Wilson Toledo também, aguardando para voltar. E todos muito motivados, porque o trabalho tem sido bem feito, tem sido reconhecido, abrindo uma nova porta para o treinador brasileiro naquela região.
que é a região do Caribe, Centro-América, Norte-América. Então, está abrindo aquela que não tem muitas opções. O mercado não é tão amplo assim, mas é um bom mercado. Bom, Márcio, infelizmente nosso tempo acabou. Passou rápido, né? Para mim, pelo menos. Para mim também, porque o papo é bom e se for falar aqui, eu ia levantar algumas questões aí como apaixonado do Vasco, que vai viver um período agora de eleição, que aqui está uma confusão danada, o Campeiro tem mais de 5 ou 6 candidatos, vai ser voto direto, não vai ser voto indireto, e a mesma turma, mas aí o coração continua com a cruz de malta no peito, entendeu? Não. Torcer um pouquinho, mas que está uma confusão danada e cada hora uma penhora. E, né? Aliás, os clubes estão passando, né, esses problemas, né? Mas isso vai acabar, eu acho. E com essa pandemia aí foi pior ainda, né? Foi, realmente, mas agora... Até o Flamengo sofreu o baque. Mas eu acho que agora essa fase vai passar. Nós somos otimistas, eu me conheço também. Nós somos otimistas por definição. Então eu acho que essa fase vai passar e, posteriormente, nós vamos valorizar esse momento que nós tivemos. Isso, para mim, vai ser uma coisa benéfica. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui de novo, Cid. Sucesso. Eu conversei com o Márcio Máximo, que é treinador da Guiana, da seleção da Guiana, né? Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Eu estou dando opinião aqui, que eu sou vascaíno, mas todo mundo sabe, já apresentei o programa do Vasco. Aliás, para quem me acompanha, saudações vascaínas. E o meu candidato a ser presidente do Vasco chama-se Augusto Ariston, que não tem nada a ver com aquela curriola que está lá. Daqui a pouco a gente volta.